Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram, e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. E neste mesmo momento se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê os dois discípulos saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E eles estavam conversando, irmãos, a respeito dos recentes acontecimentos que haviam acontecido, né? O fato deles acharem que Jesus Cristo era o Messias que haveria de remir Israel, o fato deles acharem que Jesus Cristo seria aquele que traria paz, traria bem-estar, traria a satisfação, a plenitude, mas no fim das contas mataram Jesus Cristo. Mataram Jesus Cristo e agora eles estão conversando a respeito de Jesus, né, sobre como entender esses acontecimentos, né? Como é que a gente vai conseguir encaixar essas coisas no nosso conhecimento bíblico? Porque pelo nosso entendimento,
não era para isso estar acontecendo. Né, irmãos? Então, o que eles conversavam era sobre Jesus. Né, irmãos? E hoje é uma coisa muito triste, irmãos, o fato de grande parte dos crentes, eles falam sobre tudo, menos sobre Jesus. Né, irmãos? Eles falam sobre política, eles falam sobre negócios, eles falam sobre casa no campo, casa na praia, né? Sobre investimentos, sobre aposentadoria. Mas é difícil a gente ver os crentes falando sobre Jesus. Né? É difícil ver os crentes falando a respeito da palavra de Deus. E isso acontece, irmãos, porque, sabe, a política, investimentos, dinheiro, essas coisas é real para eles. Né? Essas coisas faz parte da realidade deles. Por isso que eles falam sobre essas coisas. Mas a palavra de Deus, irmãos, não é uma realidade para eles. Né? Então, você não fica falando sobre aquilo que não faz parte da sua realidade. Né? A palavra de Deus para eles é como um manual. Você compra lá um ventilador e vem lá um manual do ventilador. Para que eu vou precisar de um manual para o ventilador? É só ligar na tomada e está aqui a opção 1, 2 e 3, pronto. Né? Você joga fora o manual ali porque você acha que não tem nada para te acrescentar. Sabe, muitos dos crentes hoje, eles não falam nada sobre a palavra de Deus, eles não querem conversar sobre a palavra de Deus. Se você puxar assunto com eles sobre a palavra de Deus, eles desconversam, porque isso não é real para eles. É algo que eles vestem o terninho deles lá, eles vão para a igreja, mas é só isso, né? Não é algo que está ali no dia a dia deles, não é algo que ele está enxergando o tempo todo, né? E a gente vê crentes muitas vezes com 20, 30, 40, 50 anos de igreja e não conhecem nada da palavra de Deus, não conhecem nada de Bíblia, e não conhecem nada de Bíblia e não tem dúvida nenhuma, eles não têm dúvida nenhuma, né? Se a Bíblia fala sobre predestinação ou não, como funciona o processo da salvação ou não, para eles tanto faz. Eles não têm dúvida para querer saber, não tem curiosidade nenhuma para querer saber. Não, mas e o que nós estamos vendo aqui é 2 discípulos querendo saber das coisas de Deus. Eles estão querendo entender, estão querendo compreender aquilo que havia acontecido. Sabe como é que a gente vai compreender essas coisas? Nós precisamos conversar. Quem sabe conversando nós conseguimos compreender, quem sabe enxergar algo que até então nós não enxergávamos, né? Mas é por isso que os crentes falam da palavra de Deus, porque muitas vezes o irmão que está do nosso lado, ele compreendeu coisas de uma determinada passagem que nós não compreendemos, né, irmãos? Muitas vezes ele tem uma visão mais abrangente que nós não temos. Então há uma alegria em aprendermos e passarmos aquilo que nós aprendemos também. E nós vemos que nessa passagem aqui, o próprio Jesus Cristo de repente começou a caminhar junto com eles. O próprio Jesus Cristo começou a conversar com eles, mas os olhos deles não reconheceram. Não, mas é claro que há uma ação sobrenatural de Deus aqui, para que eles não reconhecessem Jesus Cristo pela fisionomia, né? Senão eles iam dizer, não, isso aí é Jesus, olha lá, eu reconheço o rosto dele, eu reconheço a aparência dele. Mas há uma ação espiritual aqui, sobrenatural, para que eles não viessem a identificar Jesus Cristo pela aparência, né, irmãos? Porque era preciso que eles viessem a enxergar Jesus Cristo sendo revelado nas Sagradas Escrituras. Era preciso que eles viessem a enxergar Jesus Cristo, irmãos, quando na palavra de Deus. Era isso que eles precisavam enxergar, Jesus Cristo sendo revelado na palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, conhecem um Jesus Cristo imaginário? As pessoas conhecem um Jesus Cristo que elas imaginam. Eu imagino que Jesus
é assim, eu imagino, eu acredito que as coisas devam ser assim, e na minha opinião as coisas são assim, sabe? Nunca é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim. Não, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu acredito que é assim. Né? As pessoas tendem a crer num Jesus Cristo imaginário, um Jesus Cristo que elas criaram a partir das suas percepções, a partir das suas análises. E o que é preciso, irmãos, o Jesus Cristo real, ele só é revelado a nós através da explanação das Sagradas Escrituras, através da pregação da Palavra de Deus. Por isso que é tão importante pregar a Palavra de Deus. Aonde não tem a pregação da Palavra de Deus, sabe, não tem Jesus Cristo sendo revelado. Pode estar revelando a vida das pessoas, pode estar revelando o problema das pessoas, pode estar revelando um monte de coisa, mas a revelação que as pessoas precisam é a revelação de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a revelação sobre a pessoa de Jesus Cristo só vai vir através da pregação da Palavra de Deus. E é por isso que os olhos deles aqui estão como que fechados, porque os olhos deles só vão se abrir depois que eles conhecerem Jesus verdadeiramente na Palavra de Deus. Irmãos, e a gente vê que fica bem claro que os discípulos estavam tristes. Eles estavam tristes. Eles imaginavam que Jesus Cristo iria trazer paz, prosperidade e bem-estar. Eles imaginavam que Deus iria fazer uma coisa, mas no fim das contas Deus fez outra coisa que na visão deles não se encaixava. Na visão deles eles não conseguiam entender. Quantas vezes, irmãos, as pessoas imaginam que Deus vai fazer uma coisa na vida delas e de repente Deus faz outra coisa. Irmãos, elas imaginam uma cura, elas imaginam sonhos sendo realizados, projetos sendo concretizados, irmãos, elas estão imaginando bênção, abundância, fartura, paz, e de repente vem dificuldade, vem prova, vem luta, vem enfermidade, e as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam entristecidas, as pessoas ficam angustiadas, porque elas imaginavam que Deus ia fazer uma coisa, mas Deus fez outra. Irmãos, e o que nós precisamos entender, irmãos, é que a verdadeira fé, irmãos, não é a fé de que a gente acredita que as coisas vão dar certo. As pessoas vão dizer, não, a gente tem que pensar positivo, agora está tudo ruim, mas a gente pensa positivo que daqui a pouco vai melhorar. A gente tem fé que daqui a pouco vai melhorar, a gente tem fé que daqui a pouco Deus vai trazer paz, daqui a pouco os sonhos vão se realizar, daqui a pouco Deus vai dar a casa, Deus vai dar o carro. Precisa ter fé, precisa crer em Deus. Esse tipo de fé os ímpios lá do mundo também têm. Os ímpios lá do mundo têm fé que as coisas vão dar certo, tem fé de que os sonhos vão se concretizar. Não, daqui a pouco o tratamento vai dar certo, a enfermidade vai ser curada. Esse tipo de fé, irmão, não é a fé que salva. Esse tipo de fé os ímpios lá fora têm. A verdadeira fé, irmãos, é uma fé que nos faz olhar para a Palavra de Deus. Irmãos, e a Palavra de Deus, quando a gente está passando por situações difíceis, quando a gente está passando por provas, lutas, dificuldades, a gente lembra da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente olha para a Palavra de Deus e a gente não fica espantado do porquê que está passando aflições. Mas por que eu estou passando aflições nesse mundo? Se você olha para a Palavra de Deus, você vai saber por que está passando aflição nesse mundo. Porque o paraíso não é aqui, a plenitude do reino de Deus não é aqui. Esse mundo é um mundo de luta, é um mundo de dor, é um mundo de angústia, é um mundo de sofrimento. Então a verdadeira fé, irmãos, ela nos faz olhar para a Palavra de Deus e ela nos faz buscarmos a paz naquilo que realmente pode trazer a paz, Jesus Cristo.
A gente não fica com a fé de que o problema vai ser solucionado e aí a gente vai ficar em paz. Não, mas a gente busca a nossa paz em Jesus. A gente busca a nossa esperança em Jesus. A gente busca a nossa satisfação em Jesus. Essa é a verdadeira fé, irmãos. É quando nós olhamos para as coisas que não perecem nessa terra. Quando nós olhamos para as coisas eternas. Quando nós olhamos para as coisas espirituais. E os discípulos aqui, irmãos, eles estão olhando a partir de uma perspectiva das coisas desse mundo. Eles não estão olhando para a palavra de Deus. Por isso que eles estão confusos. Eles não estão olhando para Jesus, olhando para a palavra, olhando para os acontecimentos, olhando para a palavra e estão tristes. Não, irmãos, eles estão olhando para os acontecimentos e analisando pelas suas perspectivas, quando eles deveriam estar olhando para a palavra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo então vai exortar esses discípulos. Jesus Cristo vai chamar a atenção deles e Jesus Cristo vai dizer: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. É sempre que nós analisamos os acontecimentos à nossa volta, fora da palavra de Deus, sempre que nós temos opiniões contrárias fora da palavra de Deus, sabe, a única coisa que nós somos é tolos. Irmãos, nós somos uma pessoa tola, uma pessoa sem juízo. Sabe? A Bíblia fala sobre aquele determinado assunto, mas a gente acha que a gente pode ter as nossas percepções diferentes daquilo que a palavra de Deus diz. A gente acha que a gente pode ter a nossa opinião contrária àquilo que a palavra de Deus diz. E a gente começa a olhar os acontecimentos não pela palavra de Deus, mas por meio da nossa opinião. Sabe? A única coisa que nós temos é tolice. Sabe? Não há sabedoria nenhuma em analisarmos as coisas fora da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que elas podem alcançar uma sabedoria maior através das suas percepções. Elas acham que elas podem alcançar uma compreensão maior, sabe, a partir das suas análises que não vêm da palavra de Deus. Isso não passa de uma grande idiotice, isso não passa de uma grande tolice, porque simplesmente, irmãos, vai nos fazer enxergar acontecimentos de maneira deturpada. E enxergando acontecimentos de maneira deturpada, vai fazer com que nós também venhamos a tomar atitudes erradas. Irmãos, porque somente na palavra de Deus nós encontramos a verdade, somente na palavra de Deus nós conseguimos compreender de verdade, realmente aquilo que está acontecendo. E é isso que nós vamos ver aqui. Jesus Cristo vai dizer que eles são lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Sabe, vocês estão demorando para crer. Vocês são lentos para crer. Não é porque vocês são lentos. A demora, irmãos, se nós demoramos para olhar para a palavra de Deus, os acontecimentos acontecem. Se nós demoramos para olhar para a palavra de Deus, a única coisa que vai acontecer é angústia, é tristeza, é depressão. Não é, irmãos? O fato de nós não olharmos para a palavra de Deus rápido, buscarmos na palavra de Deus rápido as respostas que nós tanto precisamos, só vai causar tristeza, angústia. É por isso que eles estão aqui tristes, angustiados, aflitos, desiludidos, porque eles estão demorando em crer naquilo que a palavra de Deus já havia declarado a eles. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus rápido. Irmãos? Jesus Cristo, irmãos, vai explanar as Sagradas Escrituras para eles. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo vai explicar para eles tudo aquilo que as Sagradas Escrituras revelavam a respeito dele. Desde Moisés, passando por todos os profetas, Jesus Cristo vai pegar cada passagem que revela aquilo que iria acontecer com ele.
Sabe qual que era o objetivo, irmãos, da explanação da Sagrada Escritura? O objetivo era fazer com que eles viessem a enxergar Jesus Cristo. Irmãos, qual que é o objetivo de cada pregação nossa no culto? Olharmos para Jesus. Esse é o objetivo, irmãos. O objetivo da palavra ser revelada é que Jesus Cristo seja revelado a nós. O objetivo não é revelar o problema das pessoas, revelar a solução do problema das pessoas. Não, o objetivo é revelar Jesus Cristo. O que eles precisavam, irmãos, era conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Sabe o quanto as igrejas hoje, irmãos, não estão revelando Jesus Cristo às pessoas? Sabe o quanto muitas pregações se tornaram terapias, né? O quanto muitas pregações muitas vezes se tornaram psicologia, aonde você tenta simplesmente lidar com as situações difíceis da pessoa, né? A pessoa está passando por um processo difícil, ao invés de levar Jesus Cristo para aquela pessoa, para que ela possa encontrar a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira satisfação, não, vamos levar conhecimento, vamos levar estudo, vamos tentar dar um direcionamento para ela se qualificar e conseguir ter um emprego melhor, e faz muitas vezes o trabalho de um psicólogo, muitas vezes o trabalho de um psiquiatra, e tudo é feito, e Jesus Cristo não faz diferença, né? Jesus Cristo fica de lado, fica esquecido, né, irmãos? Então, o que esses dois discípulos precisavam era a revelação de Jesus Cristo, né? O que os crentes hoje em dia dentro da igreja precisam? O que os verdadeiros discípulos hoje em dia dentro da igreja precisam? Sabe, as pessoas acham que sabem o que precisam. Não, hoje eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra sobre a minha enfermidade, é disso que eu preciso. Hoje eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra sobre o meu problema lá no serviço. As pessoas acham que sabem o que precisam. Sabe, irmãos, mas elas não sabem o que elas precisam. O que elas precisam, irmãos, é de Jesus Cristo. Elas precisam que Jesus Cristo seja revelado a elas. Sabe, e os pregadores deveriam saber, irmãos, do que as pessoas precisam. Sabe, os pregadores deveriam saber. Eles não deveriam estar atendendo a demanda, né, irmãos? Não, eles deveriam estar fazendo o seu papel de pregadores da palavra de Deus, expositores da palavra de Deus, revelando a essas pessoas Jesus Cristo. E o que vai acontecer? Depois que Jesus Cristo explana as Escrituras para eles entram no estabelecimento e no partir do pão, seus olhos são abertos. A partir desse momento eles conseguem identificar Jesus Cristo, não apenas pela aparência, mas agora eles identificaram Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Sabe como que as pessoas vão nascer de novo? Como que as pessoas vão ser transformadas? Né, irmãos? Como que as pessoas vão se tornar uma nova criatura em espírito e em verdade? Somente quando elas conhecerem o verdadeiro Jesus Cristo, que é revelado através da explanação das Sagradas Escrituras. Né, irmãos? Sem pregação da palavra de Deus não há conversão, não há transformação, não há novo nascimento. Sabe, não adianta fazer da igreja uma ONG, ficar fazendo caridade. Não, irmãos, a igreja tem que ter o seu papel fundamental, que é revelar Jesus Cristo por meio da pregação da palavra de Deus. Agora, eles têm os seus olhos abertos. E quando eles têm os seus olhos abertos, irmãos, o que eles vão dizer um para o outro? Puxa vida, por acaso não queimava em nosso coração quando ele nos falava? Sabe, aquelas verdades ali, sabe, não mudavam a nossa realidade? Quando aquelas verdades eram pregadas, elas não iam nos transformando? Sabe, elas não ardiam dentro de nós? Elas não mudavam as nossas percepções sobre o mundo? Sabe, foi assim com você também? Sabe, é isso que acontece, irmãos.
Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e é como se não tivessem ouvido nada, né, irmãos? Muitas vezes você prega a palavra para elas e prega para uma pedra no chão, é a mesma coisa, sabe? Não muda nada na vida delas, não muda nada na realidade dela, as percepções continuam as mesmas, não muda nada, sabe? Mas na vida dos verdadeiros discípulos, na vida daqueles que verdadeiramente têm o seu nome escrito no livro da vida, que foram predestinados, sabe, irmãos, a verdade queima dentro do coração deles. A verdade, irmãos, é algo que traz transformação, traz mudança. Não é algo que eles ouvem assim e simplesmente podem ignorar e fingiram que não ouviram nada. É exatamente como nós estamos vendo aqui. Sabe, irmãos, são coisas que tocam a nossa alma, são coisas que tocam o nosso coração, são coisas que nos transformam, são coisas que transbordam de nós, sabe? Os discípulos agora, irmãos, eles agora vão ter que voltar para Jerusalém, porque aquilo que antes era importante, ir para Emaús, agora não é importante mais, né? Mas aquilo que antes era prioridade, agora não é prioridade mais. Agora, irmãos, eles têm que se reunir com a igreja, eles têm que se reunir com os apóstolos, eles precisam falar para eles aquilo que eles ouviram, aquilo que eles viram, sabe? Eles enxergaram algo que até então, antes, eles não conseguiram enxergar, sabe? Eles têm alegria, irmãos, em falar sobre essas coisas, eles estão transbordando Deus, sabe? Não existe uma fé, irmãos, onde nós guardamos Deus só para nós, onde nós guardamos a verdade só para nós, nós não temos prazer nenhum em compartilhar nada, nós não temos prazer nenhum em falar da palavra de Deus. Não, irmãos, os verdadeiros discípulos, irmãos, quando eles são tocados pela verdade, eles transbordam, eles começam a falar isso para os outros, irmãos, a alegria em estar junto com os outros, em anunciar, e é isso que nós estamos vendo. Essa é uma das evidências, irmãos, de que alguém nasceu de novo. A verdade queima no coração dele, e a alegria é de falar para os outros, para que a verdade queime no coração dos outros também. Né, irmãos? Então hoje, irmãos, que nós venhamos a nos dedicar cada dia mais e mais às Sagradas Escrituras, né, irmãos? Para que essas verdades nos transformem cada dia mais, para que essas verdades nos toquem cada dia mais, né, irmãos? Para que elas venham mudar cada vez mais as nossas percepções, as nossas realidades, para que nós venhamos enxergar mais a Jesus Cristo e para que possamos viver uma vida que honre e glorifique mais a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém.